Você já percebeu como algumas amizades parecem eternas, até o dia em que simplesmente deixam de fazer parte da nossa vida? Não acontece de repente. Não existe uma despedida oficial. Não há um momento claro em que alguém diz: a partir de hoje, não somos mais amigos. Na maioria das vezes, acontece em silêncio. Talvez você tenha tido um amigo com quem conversava todos os dias. Vocês sabiam das mesmas histórias, riam das mesmas piadas, compartilhavam sonhos que pareciam gigantes naquela época. Era a pessoa que entendia suas ideias antes mesmo de você terminar de explicar. Durante anos, parecia impossível imaginar a vida sem aquela amizade. Mas então a vida começou a se mover. Um começou um trabalho novo, outro mudou de cidade, um formou uma família, outro seguiu um caminho completamente diferente. No começo, a amizade continua. Mensagens ainda chegam, telefonemas ainda acontecem, vocês prometem se encontrar em breve, mas aos poucos, algo começa a mudar. As conversas ficam mais curtas, as visitas ficam mais raras. Os encontros que antes eram espontâneos passam a depender de agendas. E então surge aquela frase que parece inofensiva, mas diz muito sobre o tempo. Vamos marcar qualquer dia. E às vezes, esse qualquer dia demora meses ou até anos. Isso acontece porque a vida adulta tem uma característica curiosa. Ela nos puxa em direções diferentes. Quando somos jovens, os caminhos das amizades costumam ser paralelos. Estudamos juntos, frequentamos os mesmos lugares. Vivemos rotinas parecidas. Mas com o passar do tempo, cada pessoa começa a construir uma história própria. Alguns se dedicam completamente ao trabalho. Outros mergulham na vida familiar. Alguns mudam de cidade. Outros mudam de país. E sem perceber, os caminhos começam a se afastar. Talvez você reencontre um velho amigo depois de muitos anos. Vocês sentam para conversar. No começo, há uma alegria genuína. Relembram histórias antigas, momentos engraçados, situações que pareciam enormes naquela época. Mas em determinado momento, algo curioso acontece. A conversa começa a procurar novos assuntos e demora um pouco para encontrá-los, porque agora vocês vivem mundos diferentes. Não é que a amizade tenha sido falsa, pelo contrário, ela foi verdadeira no tempo em que existiu. Mas as circunstâncias mudaram. Talvez um dos dois tenha se tornado uma pessoa muito diferente daquela que era anos atrás. Talvez ambos tenham mudado, e isso faz parte da vida, porque o tempo não transforma apenas os lugares onde vivemos. Ele também transforma quem nós somos. Pessoas que eram inseparáveis aos 20 anos podem ter valores, prioridades e rotinas completamente diferentes aos 40 ou 50. E isso não significa que algo deu errado. Significa apenas que a vida continuou acontecendo. Talvez você se lembre de um amigo da juventude, alguém com quem você acreditava que envelheceria compartilhando histórias. Vocês passaram por momentos importantes juntos. Primeiros trabalhos, primeiras conquistas, primeiras frustrações. Mas hoje, aquela amizade existe apenas como uma lembrança. E quando essa memória aparece, muitas pessoas sentem algo curioso. Não é exatamente tristeza, também não é exatamente alegria. É mais como uma nostalgia tranquila. A sensação de que aquela amizade pertenceu a um capítulo específico da vida, porque talvez essa seja uma das verdades mais silenciosas sobre as amizades. Nem todas foram feitas para durar para sempre. Algumas existem para caminhar conosco, apenas por um trecho da jornada, para compartilhar um período, para dividir experiências de uma fase da vida e depois seguir outro caminho. Assim como acontece com colegas de escola, com vizinhos de infância, com pessoas que fizeram parte de uma época que já ficou para trás. Mas isso não significa que aquelas amizades perderam seu valor. Pelo contrário, elas ajudaram a construir quem você se tornou. Cada conversa, cada risada, cada momento compartilhado,
Tudo isso deixou marcas na história da sua vida. E talvez seja exatamente por isso que algumas amizades não sobrevivem aos anos. Não porque faltou carinho, não porque faltou lealdade, mas porque o tempo, às vezes, leva cada pessoa para um rumo diferente. E quando os caminhos mudam, algumas relações simplesmente ficam para trás. Mas essa é apenas a primeira parte da história. Porque além da distância e das mudanças de caminho, existe algo ainda mais profundo que o tempo faz com as amizades. Algo invisível, mas extremamente poderoso. Depois que os caminhos começam a se separar, algo ainda mais silencioso acontece dentro das amizades. Algo que quase ninguém percebe no começo. Porque não é apenas a distância que muda as relações, é o próprio tempo dentro das pessoas. Quando somos jovens, muitas amizades nascem de coisas simples. Estudar juntos, frequentar os mesmos lugares, passar tardes conversando sem pressa. Naquela fase da vida, as diferenças parecem pequenas. As opiniões podem até divergir, mas isso raramente importa muito. O que importa é a presença, a companhia, a sensação de pertencimento. Mas conforme os anos passam, algo curioso começa a acontecer. Cada pessoa começa a construir uma visão de mundo própria, e essa visão nasce das experiências que cada um vive. Um enfrenta dificuldades financeiras, outro encontra estabilidade cedo. Um passa por perdas profundas, outro vive uma vida mais tranquila. Cada experiência molda a forma como enxergamos a vida. E aos poucos, essas diferenças começam a aparecer nas conversas. Talvez dois amigos se encontrem depois de muitos anos, sentam em uma mesa de café. No começo, tudo parece familiar. As piadas antigas ainda funcionam, as memórias ainda conectam. Mas conforme a conversa avança, surgem pequenos sinais de mudança. Um fala sobre trabalho com entusiasmo. O outro parece cansado desse assunto. Um valoriza a estabilidade. O outro busca liberdade. Um vive uma rotina completamente voltada para a família. O outro construiu uma vida mais solitária. Nenhum está errado. Apenas caminharam por estradas diferentes. E essas estradas, com o tempo, começam a criar distâncias invisíveis. Não são distâncias geográficas, são distâncias de perspectiva. Talvez um amigo fale sobre algo que considera muito importante, mas o outro não consegue se conectar da mesma forma. Não por falta de carinho, mas porque já vive em um universo emocional diferente. Isso acontece muito mais do que imaginamos, porque a amizade, assim como qualquer relação humana, precisa de algo essencial para sobreviver: sintonia. E a sintonia não depende apenas do passado. Ela depende também do presente. Duas pessoas podem compartilhar histórias incríveis da juventude. Mas se suas vidas tomaram rumos completamente distintos, manter aquela conexão exige um esforço que nem sempre acontece. Às vezes não há conflito, não há discussão, não há briga. Existe apenas um afastamento silencioso. As mensagens demoram mais para chegar. As conversas ficam mais superficiais. Os encontros deixam de acontecer. E sem perceber, a amizade vai ficando cada vez mais distante. Talvez você tenha um amigo que um dia soube absolutamente tudo sobre sua vida. Sabia dos seus sonhos, dos seus medos, das suas inseguranças. Hoje, talvez vocês mal saibam como está a rotina um do outro. Isso pode parecer estranho quando pensamos nisso, mas também é profundamente humano, porque as pessoas não permanecem exatamente as mesmas ao longo das décadas. Elas crescem, mudam, se transformam. E às vezes, essas transformações acontecem em direções completamente diferentes. Talvez seja por isso que algumas amizades parecem intensas durante um período específico da vida. Mas depois, simplesmente não encontram mais espaço no presente. Não porque algo tenha sido quebrado, mas porque o tempo criou novas versões de cada pessoa. E essas novas versões nem sempre se encaixam da mesma forma.
existe também outro fator silencioso que influencia as amizades com o passar dos anos: as prioridades. Quando somos jovens, o tempo parece infinito. É fácil passar horas conversando. É fácil encontrar amigos sem planejamento. Mas a vida adulta traz responsabilidades: trabalho, família, filhos. Compromissos que ocupam espaço dentro da rotina. E às vezes, mesmo amizades verdadeiras acabam ficando espremidas entre essas responsabilidades. As semanas passam rápido. Os meses passam ainda mais rápido. E de repente aquele amigo com quem você falava todos os dias se torna alguém com quem você conversa apenas algumas vezes por ano. Não porque o carinho acabou, mas porque o tempo passou. E nesse ponto da vida, muitas pessoas começam a perceber algo que raramente é dito em voz alta. Nem todas as amizades foram feitas para atravessar todas as fases da vida. Algumas existem para caminhar conosco durante uma etapa, outras permanecem por décadas, e algumas desaparecem lentamente, como um capítulo que chega ao fim. Mas isso nos leva a uma pergunta importante. Se tantas amizades se perdem ao longo dos anos, por que algumas conseguem sobreviver ao tempo? O que existe de diferente naquelas raras amizades que continuam presentes mesmo depois de décadas? Essa resposta revela algo muito especial sobre as relações humanas. Depois de tantos anos vivendo, depois de ver tantas amizades surgirem e desaparecerem, existe um momento em que começamos a perceber algo curioso. Algumas pessoas simplesmente continuam ali. Talvez você não fale com elas todos os dias. Talvez vocês passem meses sem se encontrar. Mas quando finalmente se encontram, algo permanece intacto. A conversa volta a fluir. O silêncio não parece estranho. A presença continua confortável. Essas são as amizades que sobreviveram ao tempo. E elas são raras, porque ao longo da vida, muitas pessoas entram e saem da nossa história. Colegas de escola, amigos de trabalho, conhecidos de uma fase específica. Cada um deles compartilha um pedaço da jornada. Mas poucos conseguem atravessar décadas ao nosso lado. Talvez você tenha um amigo que conhece desde a juventude. Alguém que viu quem você era antes de muitas coisas acontecerem, antes das responsabilidades, antes das grandes decisões, antes das mudanças que a vida trouxe. Essa pessoa conhece verses antigas de você, verses que talvez ninguém mais conheça. E quando vocês conversam, às vezes basta uma frase simples para despertar uma lembrança inteira. Você lembra daquela época? E imediatamente os dois começam a rir, porque aquela memória pertence apenas a vocês. Essas amizades têm algo especial. Elas carregam história, mas mais do que isso, elas carregam aceitação. Amigos que permanecem por décadas geralmente aprendem algo muito importante. Eles entendem que as pessoas mudam, que a vida transforma todos nós, e mesmo assim, continuam presentes. Talvez um amigo tenha seguido um caminho completamente diferente do seu. Talvez ele tenha feito escolhas que você nunca faria. Talvez a vida de vocês hoje seja muito diferente, mas ainda assim existe algo que permanece: o respeito, a confiança, a sensação de que aquela pessoa faz parte da sua história de uma forma que não pode ser apagada. Essas amizades não dependem de frequência, não dependem de mensagens diárias. Elas sobrevivem porque foram construídas sobre algo mais profundo. Compreensão, lealdade, memórias compartilhadas. Talvez dois velhos amigos se encontrem depois de muitos anos. Sentam para conversar. No começo falam sobre o presente, mas logo a conversa começa a viajar pelo tempo. Relembram histórias, pessoas que conheceram, situações que pareciam enormes naquela época, e em determinado momento, os dois percebem algo curioso. Eles envelheceram, o tempo passou, as vidas mudaram, mas aquela conexão ainda existe. Talvez seja diferente, talvez seja mais tranquila, mas continua ali. Isso acontece porque algumas amizades conseguem atravessar as transformações da vida. Elas se adaptam, mudam de ritmo,
mudam de frequência, mas não desaparecem. E quando chegamos a uma certa idade, começamos a valorizar essas amizades de forma diferente, porque percebemos algo que só o tempo ensina. Não é a quantidade de amigos que importa, é a profundidade das conexões que permanecem. Talvez você tenha apenas 2 ou 3 amigos com quem realmente pode contar. Mas esses poucos amigos conhecem sua história, conhecem suas alegrias, conhecem suas dificuldades e permanecem ali mesmo quando a vida não é fácil. Esse tipo de amizade é raro, porque exige algo que nem sempre é fácil de manter ao longo das décadas. Paciência, compreensão e, principalmente, aceitação das mudanças. Amigos que permanecem aprendem a aceitar que cada um vive fases diferentes, que às vezes a vida aproxima, às vezes afasta, mas que a conexão pode continuar existindo mesmo com essas mudanças. E talvez essa seja uma das maiores lições que o tempo ensina sobre as amizades. Algumas pessoas caminham conosco apenas por um trecho da estrada, outras seguem em direções diferentes. Mas aquelas que permanecem se tornam parte da estrutura da nossa vida. Elas são testemunhas da nossa história, guardam memórias que ninguém mais guarda. E quando olhamos para trás, percebemos que essas poucas amizades que resistiram ao tempo são como pontos de luz espalhados pela jornada. Lembranças vivas de momentos que ajudaram a construir quem nos tornamos. Se essa reflexão fez você lembrar de alguém que fez parte da sua vida, talvez seja um bom momento para mandar uma mensagem. Às vezes, uma simples conversa pode reacender uma conexão que parecia distante. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixe um gostei neste vídeo. Isso ajuda essa reflexão a chegar a outras pessoas que também estão pensando sobre o tempo, as relações e as mudanças da vida. E se você gosta de conteúdos que falam sobre amizade, memórias, maturidade e as verdades silenciosas da vida, considere se inscrever no canal, porque aqui cada história é um convite para olhar para a vida com mais calma e com mais profundidade no final das contas. Talvez algumas amizades não sobrevivam aos anos, mas aquelas que sobrevivem se tornam algumas das coisas mais valiosas que a vida pode nos oferecer.